jovem sonhador, um homem humilde e persistente, apaixonado pela família, com amor incondicional para com Deus. Um ex-jogador de futebol profissional e sócio operacional da Vox2U. É com imenso prazer, é tão esperado esse momento que eu entrevisto Jefferson Ramalho. Seja muito, muito bem-vindo, Jefferson. Obrigado, Dani. Para mim é uma honra também. Para mim, vender o seu peixe muito bem, viu? Eu também estava esperando muito por esse convite e agradeço por ele. Eu tenho certeza que o nosso bate-papo será incrível hoje. Fique conosco até o final, porque esse homem tem dicas valiosas. Pegue papel e caneta e não perca nada. Jefferson, vamos para a história que mais me impactou, que eu soube de você mesmo. Foi como um abismo profundo quando o médico chegou em você e disse que você não poderia mais continuar com a sua carreira de jogador profissional. O que aconteceu? Verdade, Dani. Olha só, desde que eu me lembro, eu sempre quis ser jogador de futebol. Então, para mim, não existia nada além de ser um atleta profissional de futebol. E todo atleta que quer ser, ele começa a ver aqueles jovens que começaram a ir para outros clubes, começaram a ter a oportunidade de fazer teste, você começa a pensar, e a minha oportunidade, quando vai vir? Aí chegou a minha tão sonhada oportunidade. Quando eu tinha 16 anos, eu tive meu primeiro teste no Independente de Limeira. Que E legal. para mim aquilo foi um marco. Para mim, marcou a minha vida e a partir dali eu comecei a construir uma carreira. Com certeza. Só que, como você disse, eu tive esse abismo que se abriu quando eu estava disputando o Campeonato Paranaense pelo Cascavel e eu tinha feito um exame, que é o exame de rotina para você assinar o contrato. Quando eu cheguei lá, fiz o exame, no estádio o doutor falou o seguinte para mim: Jefferson, você não vai poder treinar hoje. Na hora eu falei assim, como assim, doutor? Você lembra o exame que você fez na semana passada? Lembro. Ele falou, deu uma alteração e você vai precisar refazer esse exame. Na hora eu falei assim, tá, doutor, mas como assim? O que deu no meu exame médico? Na hora ele falou assim pra mim, Dani, senta aí, Jefferson. Eu já achei estranho. Vixe. E ele falou assim, o que deu no seu exame médico te impede de continuar jogando futebol profissional. Meu Deus. Nessa hora, Dani, eu lembro de estar olhando para o médico, vendo a boca dele mexer, mas eu não estava mais ali. Perdeu o sentido. Total. Eu lembro de ter voltado lá atrás no meu passado e comecei a lembrar de como foi difícil chegar até ali. Quantas vezes eu dormi em rodoviária, Dani, porque eu não tinha dinheiro para pegar 2 ônibus e eu precisava esperar amanhecer o dia para pegar um ônibus. Quantas vezes eu estava sentado numa sarjeta, ligando para minha família, falando para ela que estava tudo bem. Sabe por quê? Porque se eu falasse que eu estava passando dificuldade, que as coisas não estavam legais, eles iam mandar eu voltar embora para casa. E você ia ter que desistir do teu sonho. Exatamente. E para mim, como eu disse, não existia plano B, era esse somente. Até que então, eu saí do estádio, onde o doutor me falou, e já era no final da tarde, começo da noite. Eu lembro de ter voltado para o meu apartamento. A hora que eu entrei nele, Dani, eu lembro de ter ido para o quarto, fechado a porta, e naquela noite eu chorei a noite inteira. E eu sou uma pessoa que, como eu disse, eu amo a Deus. E eu gosto muito de falar com Ele. E nessa hora eu comecei a perguntar para Ele por que aquilo tinha acontecido. Porque eu não tive sintoma nenhuma. Sem sintoma nenhum. Eu não passei mal. Eu não desmaiei. Não sentia nada. Nada, Dani. E de repente um diagnóstico médico encerra a minha carreira de repente. Amanheceu o dia, Dani. Eu ainda estava no quarto. Saí dele, sentei no sofá da sala. Na hora que eu sentei no sofá da sala, eu olhei para fora, porque a janela estava aberta. E nessa hora, eu fiz a seguinte pergunta para mim. Lamentar é a melhor escolha? Sabe por que eu fiz essa pergunta, Dani? Porque se eu soubesse que aquele jogo que eu havia jogado seria o último jogo que eu jogaria profissionalmente na minha vida, eu teria corrido muito mais, eu teria ficado mais tempo no vestiário. Só que eu não sabia. Se eu soubesse que aquela semana que antecedeu aquela partida fosse a última semana que eu treinaria profissionalmente, eu teria feito aquela semana valer muito mais a pena. A única da vida. Só que eu não sabia. E o que eu aprendi com isso? Que nós não sabemos quando será a última oportunidade para nada na nossa vida, Dani. Verdade. E a gente vive desperdiçando. E quando eu falo isso, às vezes é de emprestar o ouvido para ouvir alguém que está precisando muito naquele momento. É de falar alguma palavra que vai levantar o alto astral de uma pessoa. Famílias dentro de casa hoje, Dani, que por causa de orgulho, por causa de brigas, e às vezes brigas bobas, não se conversam e sentam na mesma sala para assistir televisão. É verdade. Pode ser a última oportunidade de nós ouvirmos a história da nossa avó,
que a gente ouve há 20, há 30 anos, mas pode ser a última vez que você vai ouvir. E eu costumo falar que a gente só dá valor nesses momentos quando eles viram memórias. E sabe, Dani, quando eu parei de jogar futebol profissional, muitas pessoas pensam que eu parei milionário. É o que as pessoas Na pensam. seleção brasileira. Exatamente, ó. Elas imaginam que jogador, ator, cantor, empresário, todo mundo é rico. É, E olha só, verdade. quando eu parei a minha carreira, eu precisei buscar um trabalho para continuar cuidando da minha família. Só que, Dani, quando a gente joga futebol, isso acontece muito com atletas. Eles não pensam outra coisa a não ser jogar futebol. E eu nunca pensei em estudar e não gostava, para te falar a verdade. Só que aí, eu precisei agora do estudo porque eu estava procurando um trabalho. Em São Carlos aqui, muitas empresas me pediam favor, me pediam ajuda. Quando eu parei de jogar, eu fui até eles, pedi para eles me darem uma oportunidade para trabalhar. Nesse momento, todas fecharam as portas. Meu Sabe por quê? Eu não tinha mais nada a oferecer. Eu não tinha mais o status. Você não era mais o jogador, o atleta famoso que dava autógrafo. Perfeito. Aí eu me vi numa situação. O que eu vou fazer da vida agora? Eu voltei a estudar. Na época eu voltei a fazer o EJA, pelo menos para terminar o 2º grau, para colocar isso no meu currículo. Legal. Só que aí um amigo meu, enquanto eu estudava, que também é jogador de futebol, comprou a escola de oratória Vox Chuyu. E ele disse que ele queria contar comigo para trabalhar na Vox. Na hora eu perguntei, mas o que é isso e o que eu vou fazer? Ele falou, eu preciso de um vendedor. Dani, eu pensava assim, vender? Inclusive eu tinha um receio muito grande de vendedor, viu? Isso. Olha só. Eu falava que se eu tivesse que vender, eu ia morrer de fome. Mal sabia eu que desde quando eu nasci, eu já vendia. Já Pro meu marido característica, eu tinha que fazer uma boa venda, né, do meu currículo. E esse é um ponto importante, Dani, que nós vamos falar hoje também. Por quê? Nós já se vendemos. Com certeza. A questão é como nós estamos fazendo isso. E neste momento, olha só, Dani, eu falei, tá, eu aceito, mas primeiro eu tenho que conhecer a escola. Fui para Ribeirão Preto, conheci o CEO da Vox Chuyu, adorei aquilo que ele me apresentou. Só que ainda me faltava algo. Foi aí então que ele falou assim, olha, você quer fazer o curso? Falei, ótima ideia, eu quero. Eu fiz o curso lá em Ribeirão Preto, aí foi o ponto de partida, porque eu adorei o curso, me apaixonei por ele. Inclusive, Dani, eu não conheço alguém ainda que me falou que não gostou do curso da Vox, viu? Eu também. Eu também. E eles falam que eu preciso fazer em breve. Farei, com Por certeza. favor, Será uma honra. toda nossa. Você vai me dar o curso, né? Vai me treinar, né? Olha, vai ser uma honra pra mim, viu, Dani? Ó, tá gravado. Vai ter que me ensinar. Conte com isso. E Dani, olha só, quando eu terminei o curso, eu voltei para São Carlos e falei, eu vou trabalhar na Vox. Eu comecei a trabalhar nessa área de vendas, vendendo curso de oratória. Na hora, Dani, eu vou te falar, eu me surpreendi comigo mesmo, porque os meus resultados foram muito bons. Olha que legal. Muito. Por quê? Eu, na verdade, vendia algo que eu acreditava mais do que qualquer outra pessoa. Isso é fundamental na venda. E você era só um funcionário, ainda não era o sócio. Não. Mas você já tinha como se fosse seu. Eu já tinha uma coisa que é muito importante para alguém que ama aquilo que faz, ter atitude de dono. Eu já tinha essa atitude de dono, sabe? Então, se precisasse limpar o chão, se precisasse buscar alguma coisa porque estava faltando na escola, não importava, eu queria fazer. Só que aí o que aconteceu? Veio a pandemia. E Você na imagina? pandemia, você teve que se reinventar. Demais. Sabe por quê, Dani? Porque assim, a pandemia, claro, atrapalhou a todos. Sim. E nós da Vox Chuyu, por estarmos chegando em São Carlos, as portas das empresas, que eram uma porta que nós queríamos entrar muito, se fechou. E para voltar isso demorou e muito. Sim. Então, olha só, por muito tempo, Dani, na Vox Chuyu, as portas fechadas lá, eu fiquei sozinho lá na Vox. Sozinho, ligando para as pessoas. Eu sabia que aquele não era o momento de vender, mas eu sabia que era o momento das pessoas conhecerem a Vox. Então, para mim, isso foi fantástico. Mas o incrível disso foi que, quando veio essa pandemia, o meu amigo decidiu vender. E por que eu falo incrível? Porque ele já tinha me falado que ele não tinha se identificado. Não era por falta de dinheiro no momento dele. Sim. Era porque ele não se identificou. A pessoa que ele ofereceu a Vox para comprar, ela falou, eu compro só se o Jefferson ficar no negócio. Olha que legal. Dani, olha só. E esse rapaz, ele ligou para mim uma vez, antes de ter esse assunto de vender a Vox de São Carlos. Ele ligou porque ele estava conversando com o CEO da Vox, querendo comprar uma unidade da Vox. Ele veio até aqui em São Carlos para tirar informações de como é operar a Vox Chuyu. E aí, eu já sabia na época que o meu amigo queria vender, e eu, comecei a já plantar isso na mente dele.
olha, São Carlos é um polo importante, já tem um time formado, seria interessante. E isso, assim, aconteceu, depois ele foi conhecer outras unidades, enfim, acabou não dando nada certo no momento. Só que aí, passou-se um tempo, esse meu amigo falou assim, não, minha esposa vai embora, que ele jogava fora do país, eu preciso vender o quanto antes a escola. Voltou a conversar com esse rapaz. Foi aí que ele falou, eu só compro se o Jefferson ficar. Que legal. Ô Dani, quando ele falou isso, ele veio conversar comigo, eu falei assim, eu aceito, porque eu amo isso daqui. Sim. Quando ele falou pra mim assim, olha, Jefferson, só que eu não quero que você seja o meu vendedor. Eu falei, como assim? Eu falei, que eu vou ser então? Ele falou assim, eu quero que você seja o meu sócio. Olha, que Ô maravilha. Dani, em 2017, eu não tinha o segundo grau completo. Hoje eu sou o sócio da Vox de São Carlos. Que legal, parabéns. E eu tenho certeza, Dani, que isso é só o começo. Sim, com certeza. Eu acho que eu estou no caminho no qual Deus quer que eu esteja. Com certeza. E para mim, a Vox é mais do que simplesmente vender cursos de oratória. É ajudar pessoas a darem voz a essas pessoas, fazerem elas acreditarem nelas que são capazes. Porque eu vejo hoje que pessoas têm ideias fantásticas, Dani. Sim. Só que tem dificuldade, às vezes, de externar isso. Pessoas perdem grandes oportunidades por ter dificuldade de pegar um celular e gravar um vídeo. Pessoas perdem a oportunidade porque são chamadas para falar na frente, mas não conseguem, travam. Não consegue se posicionar digitalmente. Exatamente. Então, para mim, estar na Vox é como a missão dela mesmo. É transformar e capacitar as pessoas através da arte de falar em público. Que legal. Isso, para mim, é o fundamental. Que Então, assim, hoje, eu tenho até uma frase, Dani, que me representa, que eu gosto muito, que diz assim, feliz é a pessoa que no final do dia pode ouvir os aplausos da sua consciência. Independente se o meu dia foi bom ou se foi ruim, para mim, Dani, o importante é que eu dei o meu melhor. Com certeza. Eu, nesse momento, estou aqui com você, batendo um papo e estou dando o meu melhor. Eu tenho certeza que quando eu for para minha casa, deitar a cabeça no meu travesseiro, a minha consciência vai fazer assim para mim, ó. Parabéns. Isso para mim é o mais importante. Dorme em paz. Durma em paz. E você vê assim, enquanto você foi falando, me passou um filme na minha mente e me fez lembrar do José do Egito. José do Egito. Aonde ele era colocado, ele fazia com excelência, sem olhar recompensa, sem olhar posição, sem olhar cargo, ou de alguém ver ele e reconhecer ele pelo quem ele era. Então, se ele estava na casa de Potifar, ele fazia com excelência. Se ele estava na prisão, ele era excelente. Até que foi colocado no lugar correto como governador do Egito. Perfeito. Então, aonde o Senhor colocou você, você deu o seu melhor, fez com excelência como se fosse seu. E no tempo certo, você nunca imaginava que o Senhor te colocaria realmente naquilo que era seu. Olha, Daniel, eu vou te falar. Sensacional. E um detalhe bacana da história de José, que fala assim, em todas essas situações que ele passou, Deus era com ele. Com certeza. E isso faz toda a diferença na vida da pessoa. Muito bom. Você pode não saber muito, você pode não ter muitas experiências, mas se você tem o Senhor na tua vida, Ele te capacita para tudo o que você precisa. E olha, você falou uma coisa muito importante. Por quê? Eu, enquanto jogava futebol, sempre pensei assim, poxa, eu preciso do meu corpo estar bem, eu preciso estar em forma, eu preciso para trabalhar, ganhar dinheiro, cuidar da minha família. Ou seja, na minha cabeça, eu pensava que eu sempre dependi do futebol. Só que quando eu parei de jogar futebol, eu entendi que eu nunca dependi do futebol. Eu sempre dependi de Deus. E Deus me deu a oportunidade de fazer o quê? Trabalhar no futebol para cuidar da minha família até aquele momento. A hora que ele terminou, Deus mostrou, você tá vendo? Eu que sempre cuidei de você. É verdade. Para mim, isso é fantástico. Quando as portas do futebol se fecharam para você, devido à sua saúde, não à sua falta de profissionalismo, Sim. eu falo assim, tem muita gente que chora muito, se lamenta muito quando uma porta se fecha, quando algo dá errado. E eu falo assim, ó, vou falar na linguagem que eu falo para todo mundo, um pé na bunda e um empurrão para frente. Empurrão para frente. Se essa porta não tivesse se fechado, se você não tivesse levado aquele empurrão, você não estaria onde você está hoje. Então é necessário até aquilo que não nos agrada. No momento a gente não entende. Por que está acontecendo tudo isso comigo? Onde foi que eu errei? Mas logo ali na frente tudo se explica. Com certeza. Né? Então, assim, sensacional a tua história. Porque olha só, eu imaginava que até então eu só sabia jogar futebol. E Deus me mostrou que eu sou capaz de fazer aquilo que eu quiser. É verdade. Mas sempre com ele à frente de tudo. Nunca imaginou que teria um talento além dos pés, né? Para manusear a bola e agora usa a fala para direcionar a vida de muita gente. E você imagina, hoje eu tenho a certeza de que se nos clubes de futebol existisse, sabe o quê?
uma pessoa que ajudasse os jogadores com a oratória, com certeza tinha muito menos problema do que tem hoje Com certeza. quando vai fazer uma entrevista. Por quê? As pessoas, em muitos momentos, fazem perguntas para quê? Para obter uma determinada resposta para aquilo virar polêmica. Pronto, então... Um laço. Exatamente. Nem prepara o coitado antes, olha, eu vou te perguntar isso e isso. Não, já pega de supetão. E o pior é que ele, às vezes ele tá cansado, viu, Dani? Detalhe, tá cansado, já não consegue mais pensar em nada, pronto, a pergunta vem e o nervosismo, às vezes a raiva de ter perdido um jogo, não ter dado nada certo, faz ele o quê? Responder de imediato. Aí a hora que isso que ele falou, cria um problemão. Porque é que a gente sabe, a fala é isso. Você tem muito cuidado com aquilo que a gente fala, porque depois que saiu da boca, Dani, não volta mais. Não volta. Verdade. Em alguns momentos ela dói mais do que um tapa ou um soco. É verdade. Temos que Eu tomar falo muito que cuidado com isso. tem duas coisas que não voltam mais: uma flecha e uma palavra. Exatamente. Com certeza. Eu não sou a melhor fã de futebol. Eu sou meia perdida nisso. Eu torci antigamente pelo Corinthians. Não torce mais hoje? Não, eu deixei pra lá. Hoje eu torço pra Jesus mesmo só. É muita coisa pra acompanhar, é muita tecnologia, mas a gente assiste uma coisa ou outra. E essa parte que você citou da entrevista é muito importante, porque é sempre no final do jogo, nunca no começo. Quando o cara tá cansado, realmente com raiva, não sabe nem a porta da saída do estádio. Ainda mais perder o jogo. E eu percebo nos atletas que eles não têm preparo para a entrevista. Não. E a pessoa que vai entrevistar sempre está muito bem preparada. Sempre. Porque, na verdade, algumas perguntas vêm até prontas já. Porque, assim, às vezes, a vida do atleta de alguns clubes são expostas. E aí, o que ele faz? Junta a pergunta do que está acontecendo no jogo com aquilo que está acontecendo na vida da pessoa. Verdade. Pronto, é um momento que, às vezes, escapa algumas coisas que não volta mais. Aí gerou polêmica, aí dá conversa. Em alguns casos, já teve casos de jogadores que fez o quê? Teve que sair do clube por causa do que falou. É muito sério, Dani. Sério. Prejudica a carreira. Com Prejudica a carreira, certeza. exatamente. Que legal. Jefferson, fala pra mim o que é empreender pra você? Empreender. Eu costumo falar que é uma missão empreender. Por que uma missão? Porque, assim, nem todo mundo empreende. Nem todo mundo quer empreender. É verdade. Mas é uma missão porque através dessa missão você consegue ajudar, beneficiar outras pessoas. Então, para mim, é muito mais do que simplesmente colocar um dinheiro em algo, seja você acredita ou não, mas sempre pensando no retorno que você vai ter. Com certeza. É uma missão de poder ajudar outras pessoas através disso. Porque quando você se dispõe a empreender, Dani, você também entende que aquilo gerando o que você espera vai poder beneficiar outras pessoas, a sua família, outras pessoas que você vai trazer para perto de você e dessa forma, consequentemente, a família deles. Então eu encaro e vejo desta maneira, uma missão. Mas a missão é fácil? Não. É uma missão árdua, é uma missão difícil, você tem que estar disposto a pagar o preço, viver o processo. Mas, para mim, é uma missão. Eu encaro isso como uma missão e eu sempre digo, sem plano B. Sem plano B. Com certeza. Não é que você não tem que ter outras fontes, outros empreendimentos, mas aquilo que você foca é o que vai dar resultado. Com certeza. E a parte do processo é a parte que as pessoas não gostam muito, né? Exatamente. Todo Dói, mundo né? gosta de dar uma puladinha no processo, né? Passa logo essa parte que eu não gosto, vamos para a próxima, mas é necessário. É necessário. Porque assim, esses momentos é que vai te ensinando, vai te lapidando, vai fazendo você ficar mais forte. Com certeza. Então assim, errar faz parte, Dani. Quantas pessoas tentaram, erraram, falharam. Se a gente ouvir história de bilionários, hoje a gente vê quanto eles falharam. Mas a falha deles foi o que levou eles a terem o sucesso que tem hoje. Então eu tiro muito isso. Porque as pessoas falam muito do Michael Jordan, né? De quem ele foi, de tudo que ele conquistou. Mas se você vê ele mostra no livro dele, no documentário dele, quantas vezes ele errou. Tinha um arremesso na mão que ia decidir o jogo, a vitória pro time dele, e ele falhou. O erro faz parte. Faz parte, Dani. E quando a gente tem dificuldade de aceitar isso, a gente também não se permite evoluir, melhorar como ser humano e como profissional. Então é importante a gente saber lidar com isso. Gostoso? Não é, Dani. Mas faz parte de um processo. Eu falo isso porque eu já entrei em estádios e fui aplaudido, as pessoas me chamando de guerreiro. E é tão gostoso sair. Só que eu também já saí de campo escoltado porque eu falhei no último lance do jogo e a minha família ouvindo na arquibancada que iriam me matar a hora que eu saí do jogo. Você imagina que situação?
Meu Deus. Minha esposa, aquele dia, ela falou assim, não vou mais em estádio de futebol. Tava com 2 filhos meus ali, e aí eu, Dani, tinha sido escolhido naquela ocasião o melhor em campo pela Sport TV. Só que aí o que aconteceu? Não tinha acabado o jogo ainda. Último lance do jogo eu falhei. Contra a Portuguesa, lembro até hoje esse jogo. O meia veio, tomou minha bola e fez o gol. Naquele momento, pronto, o estádio queria me matar, falando um monte de coisa. A culpa foi sua, A culpa do foi jogo minha. inteiro. Exatamente. Então, olha só, falhei. E aí eu vou deixar de treinar, vou deixar de sair da minha casa, não vou levantar a cabeça? Eu tinha 2 escolhas, ou lamentar e ficar no chão, ou levantar e seguir em frente. Só que a mesma torcida que um dia estava me criticando, me xingando, depois estava pedindo minha contratação de volta. Então faz parte, né? Assim também é na vida do empreendedor. Ele cai, mas depois, se ele realmente entende que, não, eu errei, mas eu estou no caminho certo. Eu estou melhorando, estou aprendendo. Ele se levanta e segue de novo. Então, para mim, é dessa forma. Ou você acha que escola de oratória, Dani, é cultural no nosso país? De jeito nenhum. Não existe onde você fica ouvindo uma capital ou outra, existe escola de oratória. Mas quando eu estava aqui em São Carlos, eu pensei, será que vai dar certo isso? De verdade. Só que eu comecei a trabalhar minha mente para não ficar pensando que não vai dar certo. E sim que vai dar certo. Com certeza. Não sei quando, não sei qual momento, mas vai dar certo. E hoje ainda não está da maneira como eu quero, mas vai chegar, eu tenho certeza, Dani. Então, Eu junto com a minha equipe, estou trabalhando muito. Porque é uma coisa que eu sempre falo, sozinho a gente não é nada. A gente precisa de pessoas. Eu tenho uma grata alegria de ter uma equipe muito engajada. Que da mesma forma que eu, quando estava como vendedor, tinha a atitude de dono, hoje eu vejo isso na minha equipe. que legal. Muito reflexo daquilo que você passa diariamente É para eles. verdade. Você tem uma luz lá no fundo, Dani, acesa. Quando a gente tá fechando a escola, qualquer um deles volta e apaga sem problema nenhum. Eles estão pensando que aquilo vai gastar. Eu vejo os meus professores, eu vejo a administração, eu vejo a minha recepção, eu vejo o meu vendedor ali indo para mim e dando ideias que vão trazer benefícios para a escola. Isso para mim não tem preço. Por isso que eu falei que para mim empreender é uma missão. E através dessa missão você pode ajudar outras pessoas. E ajudando elas, consequentemente, você vai ajudar a família delas. Bom, verdade, com certeza. Tem muitos empreendedores que começam qualquer coisa, vem o primeiro obstáculo, para. Desiste. O que eles não entendem é que faz parte dar errado. Aí você, é como o GPS, errou o caminho, recalcula a rota, Exatamente. volta, cria estratégias, né? Tem pessoas que levam o seu negócio como uma criança mimada, birrenta. Em vez de levar como um adulto, não, vamos pensar e tal. Falta um pouco de maturidade, porque eles acham que é só abrir uma porta Exatamente. e entrar. Não é? Não é? Então, assim, para você empreender hoje, seja vender um brigadeiro. Você já vendeu um brigadeiro. Seja vender um brigadeiro, porque você não sabe aonde você vai parar através de um brigadeiro. Tenha a posição de uma pessoa madura, disposta a enfrentar o que precisar. Porque vai enfrentar, Enfrenta. né? Mas é para o seu crescimento esses obstáculos, essas dificuldades, para extrair o melhor de você. Eu falo que na vida a gente nunca perde. Ou você ganha ou você aprende. Concordo. Tem gente que não quer aprender, sabe tudo. Tem que aprender, tem que recalcular, se levantar. Você disse no começo da entrevista, eu poderia ficar me lamentando pela notícia do médico, Sim. ou levantar a cabeça e seguir em frente. Eu falo assim, se o luto dura 7 dias, por que eu vou chorar mais do que isso? É bem isso, Dani. Então, assim, vocês que estão nos assistindo, está com dificuldade no negócio, está à beira de perder algo, calma, respira fundo, faz um levantamento dos riscos, onde foi que você falhou, onde foi que você errou, e começa de novo, começa do zero. Não é que esse negócio não é para você só precisa passar esse obstáculo, é só isso. Exatamente, Dani. Com certeza. Nossa, tá muito quente essa entrevista. Tá muito bom. Nossa, tá muito bom demais. E tenho mais perguntas, assim. Bora, Dani. Todo mundo tem um sonho, eu acredito que você também tenha. Quais são os seus sonhos? Muitos, Dani. Eu tenho alguns sonhos, olha, vou citar alguns deles. Eu sonho em ter um projeto social. Esse para mim é algo que não sai da minha mente. Que legal. E o porquê, Dani? Porque assim, eu não tive uma vida fácil quando criança. Só que quando criança eu vi muito pouco pessoas acreditando em crianças, acreditando em jovens.
Por quê? O jovem ele não traz dinheiro para casa, a criança não traz dinheiro para casa. E às vezes esse é um erro que está no nosso país. E eu vendo isso, eu quero poder auxiliar e ajudar outros jovens a acreditarem que eles são capazes de ser aquilo que eles sonharam, aquilo que eles desejaram. E aqueles, Dani, que não têm sonhos num determinado momento, mas aprenderem que eles podem ser um profissional, um ser humano melhor, um ser humano de caráter. E olha, eu fazia parte de um projeto. Não era um projeto social, mas fazia um projeto onde ensinava você a jogar futebol. E isso fez eu aprender a ter sonho. Porque assim, olha só, eu desde o dia que eu me entendo de gente, me conheço, eu sempre quis ser jogador de futebol. Só que, quando isso começou a acontecer, foi quando me colocaram numa quadra para que eu começasse a ter esse contato com a bola e começasse a ver isso. Por quê? Até então, meu pai não era jogador de futebol. Entendi. Não tinha só um primo meu que era jogador de futebol. Então, eu fui incentivado a isso e isso me fez entender que aquilo poderia me dar um futuro diferente. E eu quis isso. E jovens merecem também que os olhos deles sejam abertos para isso. E nesse projeto, Dani, eu tenho um desejo muito grande de ter o quê? Biblioteca. Porque o que acontece? Olha só, quando eu era jogador, eu não imaginava, eu não fazia ideia de quanto conhecimento era importante para a vida. E muitos jovens também não sabem disso. Ah, mas isso eles vêem na internet hoje. Não, eles veem aquilo que eles querem ver na internet. verdade. Não aquilo que eles precisam ver em alguns momentos. E aí, quando a gente vê esses jovens não se importando, não se preocupando, isso me preocupa. Como vai ser os profissionais do futuro? Em qualquer área, Dani. Então, o que eu quero ter nesse projeto Biblioteca? E olha, inclusive, hoje mesmo eu conversei a respeito desse projeto com um empresário. Já está em pauta. Gente, já está acontecendo, sabe por quê? Porque assim, essa pessoa, assim como eu, também tem o desejo de poder auxiliar, ajudar de alguma maneira. E aí eu quero ter uma biblioteca, eu quero ter uma parte ali onde eu vou dar reforço escolar para poder ajudar esses jovens que têm dificuldades na escola, mas principalmente trabalhar muito com esporte. Esse é um sonho que eu tenho, um projeto que já está na minha mente, já tenho conversado com algumas pessoas. Eu tenho certeza que muito em breve isso vai acontecer. E eu estou muito feliz porque um outro projeto meu já se iniciou aqui em São Carlos, que é o Projeto Atletas de Cristo. Ai, que legal. Para mim, por quê, Dani? Olha só, eu me converti através de um trabalho como esse. Ai, que bacana. Eu nunca ouvi falar assim de Jesus da forma como foi falado para mim em 2005, quando eu jogava aqui no São Carlos. E que, inclusive, eu sou o jogador que mais vestiu a camisa do São Carlos, viu? Aqui do time da cidade, profissionalmente. E olha só, quando foi falado para mim sobre Jesus ali, aquilo mudou a minha vida, Dani. Mudou a minha maneira de pensar, minha maneira de enxergar as coisas da vida. Antes eu enxergava as coisas e mais reclamava do que agradecia. Hoje eu consigo ver as coisas como faz parte de um propósito de Deus para minha vida. Essa dor que eu passei faz parte de uma peça do quebra-cabeça que Deus está montando na minha história. Isso para mim fez muito sentido. Então, olha só, eu, com esse projeto, estou tendo a oportunidade de levar a palavra de Deus, junto com outras pessoas que estão ali comigo, para jovens, aqueles que querem ser atleta, aqueles que não são atleta, mas também para outras pessoas, se é atleta ou não também, Dani. Legal. Então, para mim, isso faz muito sentido, porque, para mim hoje, sem Jesus a vida não tem sentido. É verdade. Então, se para mim foi muito bom Jesus ter transformado a minha vida, para outras pessoas vai ser fundamental também. Então eu quero poder fazer o quê, Dani? Ajudar outras pessoas a conhecer esse mesmo Deus que hoje faz grandes coisas na minha vida. Então olha só, esse projeto social eu quero ter ainda. E por que não juntar os dois? Esse projeto social com o projeto Atletas de Cristo e ter um espaço ali onde eu posso fazer tudo isso que eu falei para você. Esse é um dos sonhos. O outro, Dani, parece ser loucura, mas eu quero escrever um livro. Olha! Ó, Os escritores, fiquem de olho no nosso vídeo. Quem conhece algum escritor, já compartilha o link do vídeo. por favor, ó. E eu já tenho um nome, viu, do livro. Ó, Ouve isso. Da arquibancada, eu sou melhor. Dani, olha só, sabe por quê? certeza, que tema forte. Por quê, Dani? Olha só. Quando eu estava em campo, jogando, muitas pessoas falavam, como que é um gol desse tamanho? Como que não corre? Como que não rouba essa bola? Ou seja, lá da arquibancada Pra é dar fácil. pitaco, né? É fácil. Vai ser lá outro lugar. Pelo amor de Deus, ou seja, que a pessoa estava de mal com a vida, descontava em nós. Imagina. É verdade. A pessoa estava assim, pronto, eu vou me estressar no campo de futebol. E era isso.
Então a gente ouvia muitas coisas. E eu comecei a pensar, poxa, lá na arquibancada é fácil as pessoas Escuta, lá no meio do campo dá pra ouvir o povo gritando desse jeito e xingando? Em alguns Porque é estádios, tão grande, ô Dani, olha só, em alguns eles estádios esperam dá. você chegar bem perto da beirada. Alambrado ali, ó, pra gritar. Mas olha, em alguns estádios dá pra ouvir. A gente tá lá, a gente ouve muito. Por quê? Eu vou te ser sincero, sempre tem um abençoado na arquibancada que tem uma voz, que nós chamamos de voz de ouro. Que esse rapaz fala, gente, que a gente consegue ouvir do campo. Em alguns casos, Nossa Senhora, irrita de tanto ouvir a voz dessa pessoa. abençoado. Sempre tem. E olha só, Dani, pensando nisso, eu comecei a imaginar. Verdade. Olhando do lado de fora, sempre a grama do vizinho é mais verde Com mesmo. certeza. Sempre eu faço melhor, sempre eu consigo. É. E aí eu pensei, por que não contar isso num livro? Mas não é só sobre o esporte em si, mas eu quero falar também da vida do empreendedor. Que legal. Porque muitas pessoas, Dani, elas não têm vontade de empreender porque quando teve uma primeira oportunidade, tentou, foi criticada. As pessoas falaram um monte de coisa. Eu quero matar o sonho. Quero matar o sonho dessa pessoa e ela não teve mais o desejo porque se sentiu incapaz. Achou que aquilo não era pra ela. Mas também, Dani, o que acontece? Tem aquelas pessoas que quando tá dando certo, elas começam a falar, mas pra ela também foi fácil. Ela teve sorte também. A família dela também sempre apoiou ela. Ou seja, é mais fácil fazer o quê? Transferir do que assumir. É verdade. Que não. Então eu quero mostrar nesse livro várias áreas de atuação, vários profissionais, mas eu quero entrevistar pessoas que vêm de fora, como que elas vêm de fora, e as pessoas que vivem aquilo mesmo. E colocar tudo isso num livro. Porque vai ajudar outras pessoas a refletir e começar a pensar, poxa, é verdade, né? Às vezes muitas pessoas não alcançam e querem me atrapalhar de alcançar o meu objetivo. Mas tem pessoas que acham que é fácil esse processo. E quando eu conheço pessoas que vivem ele e mostram pra mim que não é fácil, mas se é algo que eu quero, eu tenho que estar disposto a pagar esse preço. Claro. E aí eu tenho certeza que vai vender muito. E eu tenho certeza absoluta que ele estará na sua biblioteca em grande quantidade. A minha biblioteca é o que vai ter. Só vai ter esse livro. Você falou da biblioteca, eu achei muito rico, muito nobre da sua parte pensar no conhecimento. Por quê? Eu acredito que conhecimento é poder. As pessoas podem tirar tudo de você, mas ela não pode tirar o seu conhecimento. Não. E, assim, é muito nobre pensar nisso na juventude, porque recentemente eu ouvi um comentário de uma pessoa que tem muito conhecimento e ela disse assim, eu falei, nossa, essa molecada hoje domina a tecnologia, sabe muito mais do que a gente, sabe mesmo, os bebês hoje já nascem mexendo no celular. Essa molecada domina a tecnologia e tal, eles sabem tudo de rede social. Ela falou assim, então, só que o conhecimento principal eles não têm, porque você faz uma pergunta importante, seja ela de qual for o nível de conhecimento, eles não sabem responder nem o básico. Se você talvez perguntar algo simples, que na minha época fazia muito essas perguntas na escola, quem descobriu o Brasil, quem é o presidente do Brasil, talvez eles não sabem nem o que você está falando. Até 2 vezes. Isso, é isso. Não sabe mais decorar tabuada. Na minha época, tinha que decorar. Ai, de você se errasse. E o verbo, conjugar o verbo. Era no passado, no presente, no pretérito, perfeito, imperfeito, e por aí vai. E já teve alguns momentos de eu ter que falar olhando, sentando de frente com a minha professora, igual eu estou aqui com você, conjugar olhando no olho dela, sem olhar caderno, nada. Imagina. E hoje, então assim, você vê, Dani? É uma grande deficiência. A gente às vezes pensa que está ajudando, mas não. Nós estamos prejudicando essas crianças. Hoje em dia, a gente vê muito crianças com dificuldade de ouvir não, que não pode, que não é para você, que você não vai ter. Então é muito sério isso que nós estamos fazendo. Por isso que assim, Dani, pode ser que eu, você, tendo um projeto, a gente não vai salvar o mundo, Sim. sabe, desse tipo de situação. Mas a gente vai fazer o quê? Ajudar uma, duas. E essas uma, duas vai ajudar outras duas. E assim vai virando uma corrente. Então, quando a gente pensa, poxa, o mundo já está perdido, a gente, pronto, joga as armas no chão e fala assim, verdade, já perdeu uma batalha. E não é que você vai fazer a diferença para todo mundo, mas para algumas que você fizer, já valeu a pena. Com certeza. Olha só, sabe por quê? Para mim, Nice,
Teve um amigo meu que teve uma experiência com Deus, Dani. Olha que incrível. Ele jogou comigo aqui em São Carlos e depois ele recebeu um convite para ir para um outro time. Quando ele estava na casa dele, preparando as malas, tudo, ele ligou para a pessoa que iria esperar ele na rodoviária e falou, olha, eu vou estar chegando tal hora, então você vai estar lá me esperando? Sim, eu vou estar. Quando ele chegou nesse local, a pessoa não estava. Ele foi, na época tinha orelhão ainda. Da ficha, o cartão. Ele chegou, foi, na rodoviária, não estava, ligou pro rapaz. Foi lá no orelhão e ligou pro rapaz. O rapaz falou assim, olha, espera um pouquinho aí que eu já vou. E quando ele estava esperando, o que ele fez? Foi lá sentar num banco da rodoviária. Então, nesta hora, quando ele estava sentado no banco, tinha uma pessoa ali que estava cabisbaixa e de repente essa pessoa começou a chorar. Ele me contou. E ele falou assim, olha, tá tudo bem? Você não tá chorando, continua chorando. Ele ficou incomodado com aquilo e falou assim, olha, você quer que eu te ajude com alguma coisa? Tá acontecendo algo? Aí ele na hora ficou com receio da pessoa, falou assim, olha, me deixa em paz. Mas de repente a pessoa olhou para ele e começou a explicar para ele o que estava acontecendo. A maneira como estava a vida, o que ela tinha passado. E neste momento, olha só, ele, que também era servo de Deus, chegou e falou assim, olha, eu posso não conseguir resolver todos os seus problemas, mas eu conheço alguém que vai te ajudar. Quem? Aí ele começou então a falar de Deus para essa pessoa. Nesta hora, Dani, essa pessoa falou assim, olha, como que eu faço para ter esse Deus que você acredita? E ele explicou e oraram junto. E nisso ele olhou o relógio e falou, pô, será que o rapaz não vai vir não? Agradeceu a pessoa, tudo, foi ligar para a pessoa novamente. Essa pessoa, quando atendeu, falou assim, vou dar um nome fictício aqui, ó. Ô, Rodrigo, olha, você me perdoa, cara. O rapaz, o dirigente do futebol, não tinha me avisado que tinha contratado outra pessoa, cara. Eu acabei ligando para você e, infelizmente, assim, não vai dar mais para você. Você tem dinheiro para ir embora? Você quer que eu vou ir na rodoviária comprar passagem para você? Ele falou assim, não precisa. Nessa hora, Dani, ele entendeu que Deus levou ele para lá A missão só foi cumprida. para ajudar essa pessoa. Aí eu te falo, olha só, como que a gente, às vezes, Dani, vai falar que Deus não existe. Mas uma coisa eu aprendi nisso. Se nós que estamos aqui, Dani, não fizermos a nossa parte e falarmos para as pessoas e ajudarmos as pessoas, Deus vai trazer outras pessoas para fazer isso. Precisa. Porque Ele não precisa de nós, Dani. Não. Ele nos dá a oportunidade de trabalhar para Ele, de fazer a obra dele. Então, para mim, isso vale muito a pena. Então, por isso que eu falei que eu amo esse Deus incondicionalmente, eu sou Com apaixonado por certeza. esse Deus, porque eu vi, eu vejo e vou continuar vendo Ele fazendo grandes coisas na vida de pessoas. Como diz a própria palavra, se você não clamar, as pedras Pedras. clamarão. E é muito interessante você falar, citar assim, o mundo tá perdido. Gente, quantas vezes eu falei isso? Eu olhava a algumas situações, eu pensava que eu já tinha visto de tudo. Sim. Só que não. Aí quando eu olhava certa situação, meu Deus, o mundo tá perdido, que não sei o quê. Um dia eu ouvi assim, olha, na palavra, né? Tava no culto. Você fica falando que o mundo está perdido, ou você pode pensar que o mundo está perdido, mas Deus ainda está no controle disso. Aí eu falei, não falo mais que o mundo está perdido, porque o Senhor ainda controla todas as coisas, e é verdade. E que bom. E que bom, velho. Graças a Deus por isso. Se não fosse, aí estava perdido. Aí sim tava perdido. Ô Jefferson, durante toda a sua jornada, a sua história de vida, né, que é transformador, teve algum momento que você sentiu medo? Muitos, muitos. Porque olha só, saí de casa muito cedo, que eu saí 16 anos. 16 anos hoje, a juventude parece que já sabe de tudo, né? Sabe se virar um monte de coisa. Eles, porque tem habilidade para mexer nessa questão de tecnologia, né? Mas uma coisa que eles não sabem é o Lá quê? fora é diferente. Exatamente. Para mim foi muito difícil, eu senti muito medo, sabe? Eu pensei assim, o que eu vou fazer daqui para frente? E aí eu tava sem quem? Sem o amparo da família, eu tava sozinho nesse mundo. Eu senti medo. Mas nada se comparado ao medo que eu senti, Dani, quando eu recebi a notícia de que eu teria que parar de jogar futebol. Porque nessa hora eu fiquei pensando assim, o que eu vou fazer daqui pra frente? Porque é o que nós estamos falando aqui. A gente acaba se limitando, achando que assim, eu só sei fazer isso. É. E quando as portas se fechou então pra mim, Dani, imagina o desespero. Eu falei, você vai pra casa, começa a olhar pra sua esposa, olhar pros seus filhos, e você fala, se eu não conseguir cuidar deles? É muita responsabilidade. E assim, sabe, um dos maiores medos, Dani, porque assim, ó, eu sou apaixonado pela minha família, sabe, mato e morro por eles, tudo que eu faço é por eles, se eu sair de casa cedo, se eu volto muito tarde, é por eles, tudo que eu gosto de fazer, eu gosto muito de fazer junto com eles, sabe,
com a minha família. É o que eu sempre digo, eu preciso e como todos nós precisamos melhorar muito sempre. Com certeza. Mas uma coisa é fato. Eu no caso, amo minha família. Eu amo incondicionalmente, eu faço tudo por eles. E por causa desse amor que eu tenho por eles, eu senti muito medo. Muito medo de arriscar, muito medo de fazer qualquer outra coisa e não dar certo, tá? Assim como a gente vê muitas pessoas hoje com medo. Com medo por quê? Porque não estão preparadas. Com medo porque começam a pensar, e se não der certo, o que eu vou fazer? E às vezes correr esse risco faz parte, do processo que a gente está falando aqui. É verdade. Então assim, eu acho que todo mundo sente medo. Então pra mim, o maior medo que eu senti foi eu não conseguir cuidar da minha família quando eu parei de jogar futebol. Isso pra mim foi o maior. Eu imagino, porque além da vida, um dos bens mais preciosos que o Senhor te deu foi a família, É né? a família. Exatamente, né? Medo, eu falo assim, que medo todo mundo sente. Uma pessoa de sucesso, uma pessoa que não obteve sucesso, todo mundo sente medo. Qual que é a diferença? É que as pessoas de sucesso foram com medo mesmo. Foram com medo mesmo. Inclusive tem até uma turma na avó que chamava assim, viu? Vai com medo mesmo. Verdade. Era o nome da turma? O nome da turma, vai com medo mesmo. Essa foi... Tinham muito medo e eles falavam assim, ó, estamos com medo, mas vamos com medo mesmo. É E isso. ficou o nome da turma. Vai com medo mesmo. Essa foi ótima. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu sei, tenho certeza absoluta que você sabe. De trás para frente, de frente para trás. Manda lá. O que é oratória para você? Ótimo. Eu, na verdade, sempre faço essa pergunta para as pessoas. E olha só, muitas pessoas, quando ouvem a palavra oratória, ela acha que é para algum público específico, como pessoas que já falam em público. Muitas pessoas pensam que está relacionado só à igreja Ou a palestrante? ou a palestrante. Mas olha só, oratória, pessoal, grave isso. Se você fizer uma pesquisa no Google, oratória quer dizer a arte de falar em público de forma organizada, estruturada, com a intenção de informar, influenciar e entreter as pessoas. Mas para nós da Vox é muito mais do que isso, é uma missão, que é de transformar e capacitar as pessoas através da arte de falar em público. Agora muitas pessoas me falam assim, Jefferson, mas eu não preciso falar em público. Dani, quando as pessoas têm que entender assim, quando elas estão com a família delas, o público dela é a família. E lá ela vai precisar se comunicar. Muitas pessoas atendem clientes. E ela tem que entender que naquele momento o cliente é o público dela. Outras falam sim para uma plateia. E essa plateia é o público daquele dia. E esse é um ponto importante porque não dá para eu achar que eu posso falar da mesma maneira para todos os públicos. E quando a gente fala em oratória, tem pessoas que falam assim, olha, oratória é dom. Então se você pensa que oratória é dom, já posso te falar com toda a certeza que não é dom. Ah, mas Jefferson, eu conheço pessoas comunicativas, pessoas que não têm vergonha. É exatamente isso, pessoas comunicativas. Isso não quer dizer que ela saiba falar para qualquer público. E para isso existe técnica, Dani. E o porquê, pessoal? Porque muitas pessoas têm dificuldade de falar para um público mais formal. Outras têm dificuldade de falar para um público informal. E como resolver isso? Existe técnica. Então lá na Vox, Dani, a gente ensina as pessoas com uma metodologia prática. Eles aprendem a falar em público para uma plateia com uma única pessoa através de dinâmicas que realizamos ou no palco em sala de aula ou dinâmicas com os colegas de sala. Então, desta forma, além da aula ser leve, o aluno já sai dali sabendo como vai colocar em prática a técnica que ele aprendeu. E dessa forma, ele vai vendo como a comunicação vai fazendo muita diferença na vida dela. Sim. E eu quero deixar algo muito importante aqui. Para as pessoas que têm oportunidades ou estão falando com uma outra pessoa, lembre-se disso, o sucesso da comunicação não está somente naquilo que eu falo, e sim naquilo que as outras pessoas ou a outra pessoa entende. Então não adianta eu ficar preocupado em falar um monte de palavras bonitas, falar um monte de termos técnicos, se aquela pessoa não entende, Dani, aquilo que eu estou falando. Porque a nossa tarefa é fazer o meu público, a pessoa que eu estou conversando, entender o que eu falo. É verdade. Isso é o mais importante. E para isso, não é só através das palavras. É através da nossa linguagem corporal. Tem até um termo que fala que o corpo não fala, o corpo grita. Que as pessoas falam, é uma expressão, por quê? Porque, de fato, somos muito comunicativos através da nossa linguagem corporal. Então, tem pessoas, Dani, que demonstram que não estão à vontade em um palco, quando estão falando na frente de pessoas, não é pelas palavras, é pela linguagem corporal. Fica balançando de um lado para o outro, vai para frente, para trás. A expressão do rosto demonstra isso. Mas tem outras, Dani,
que mostra essa confiança através dessa linguagem corporal, através dos gestos, ou seja, os nossos gestos, eles precisam ser o quê? Coerentes com a nossa fala. E isso é um ponto importante. Por quê? Na nossa plateia, vai existir sempre pessoas que são muito mais visual. O visual, ele presta muito atenção naquilo que ele vê. Então, se os seus gestos não for coerente com a sua fala, o seu gesto vai chamar mais atenção dele do que aquilo que você está falando. Exemplo, se a pessoa fala, pessoal, no tópico 1, vamos falar sobre naturalidade. E coloco 2, o público visual vai fazer o quê? Mas peraí, é 1 ou 2? Vai ficar confuso. Confuso. E vou te falar, em alguns casos, ele vai dar mais credibilidade para o seu gesto do que para a sua fala. Com certeza. Agora, tem o público auditivo. O auditivo, Dani, ele presta muita atenção naquilo que você está falando. Eu? É Só definir meu público. Então, se a pessoa falou muito, né, ele vai contar. Olha só, ele vai contar. 1, 2. Confessar os pecados. Acho que é melhor para a próxima pergunta. Tô brincando, vai. Isso é muito sério. E por quê? Ah, quer dizer que você não pode falar vícios de linguagem quando está falando em público? Não. Por quê? Para esse público isso vai ficar marcado. Agora, existe também o público sinestésico. E o sinestésico é pelas sensações. Então, quando você está contando, exemplo, como eu fiz aqui agora, contando a história, o público sinestésico ele começa a entrar na história junto com você. Vai viajando. Vai viajando. Não tá nem aí pro resto. Exatamente. Só interessa aquilo para ele. Só que assim, Dani, todos nós temos um pouco de cada um deles. Mas em cada pessoa sempre tem 1 ou 2 que se destaca mais. Por quê? Tem o quarto, que é o digital. O digital é o público analítico. Então, quando você fala que a oratória, gente, é o segundo maior medo da população, tá, cadê a fonte disso? Ele precisa da fonte para quê? Para ter a confiança daquilo que você está falando. Então, para isso, existe técnica. E nós trabalhamos fazendo isso, tanto potencializando a comunicação das pessoas, como desenvolvendo a habilidade de se comunicar bem. Seja na frente das câmeras, seja fazendo um podcast como esse, seja falando para uma plateia, ou também pessoas que precisam vender o seu produto ou serviço que são autônomos. E detalhe, nós estávamos falando há pouco do quê? De jovens. Muitos jovens, Dani, têm dificuldade de fazer o quê? Entrevista de trabalho. Com certeza. Sobre você, não sabe nem falar sobre ele, quem Não é é ele. jovens, viu? Muitas pessoas eu pergunto, se eu falar, quem é o Jefferson? Todo mundo já tem na ponta da língua quem é o Jefferson. Aí se eu pergunto assim, e quem é você? A pessoa fica com aquele ponto de interrogação. Ó, e é o nome de uma aula lá na Vox, viu? É? Quem é você? A pessoa tem que falar sobre ela. E eu vou te falar, eu aconselho, a pessoa quando vai fazer essa aula, já leva lenço. Verdade. Sério? Por quê, Dani? Porque você começa a ouvir histórias de pessoas que, às vezes, você sempre vê pessoas bem vestidas, bem arrumadas. Você imagina o quê? Todo mundo A armado. grama, pronto. A grama do vizinho é mais verde. Só que aí você começa a ouvir a trajetória da pessoa e você começa a falar, eu pensava que eu tinha problema? Aí a gente começa a valorizar e agradecer pela vida que a gente tem. Você entende, Dani? Então é muito importante. Aquilo que você falou agora de apresentação. Quando eu estou dando aula, eu sempre falo para meus alunos fazer o quê? Pessoal, tenha uma apresentação padronizada. Como assim? Escreva, se for o caso, e depois treine a sua apresentação. Por quê? Se você for pego de surpresa, tendo uma oportunidade, vem aqui e se apresenta, você não vai ficar tão nervoso e vai saber controlar aquela situação. Vamos imaginar que você tem 1 minuto, 40 segundos para falar. Você tem que estar preparado para que a sua fala tenha uma coerência, começo, meio e fim. Então, eu falo isso porque eu tenho a minha, Dani. Vamos imaginar que você me chamou aqui para se apresentar. Eu estou na sua plateia e você está dando a palestra. Vamos imaginar que eu sou essa pessoa agora, eu faria o quê? Olá, pessoal. Boa tarde, meu nome é Jefferson Ramalho. Eu tenho 38 anos. Sou casado há 20 anos com uma mulher maravilhosa. Temos 3 filhos. O meu mais velho chama Cauê e tem 20 anos. O meu do meio, Kevin, e tem 18 anos. Que inclusive descobriu há pouco que vai ser pai e eu fui promovido a avô e tô adorando isso. E o meu terceiro, que é o meu caçula, tem 13 anos e chama-se Davi. Eu sou uma pessoa muito caseira, gosto muito de passear com a minha família, fazer programas com eles, assistir filme. Quando tem oportunidade também, sou filho de Deus, jogar um futebolzinho com os amigos também. Claro, tá no E agora eu posso um pouquinho. E eu hoje trabalho como gestor e facilitador da Escola de Oratória Vox Shoyu. Eu adoro o meu trabalho porque ele me proporciona ajudar pessoas a potencializar e a desenvolver a habilidade de se comunicar bem. E eu tenho uma frase que me representa e que eu gosto muito, que diz assim: feliz é a pessoa que no final do dia pode ouvir os aplausos da sua consciência. Independente se o dia foi bom ou se foi ruim, o importante é que ela deu o melhor. Muito obrigado. Pronto. Ou seja, preparado.
complicado. Mas, Dani, o que eu fiz aqui agora? Eu organizei as minhas ideias, ou seja, eu falei Jefferson, pessoa, família, ponto. Jefferson, profissional. E depois deixei uma frase. E por que a frase? Para o público sinestésico. E aí que entra. Muitas pessoas começam falando da vida pessoal, daqui a pouco vai lá na vida profissional, volta na vida pessoal, fica mais confuso da pessoa lembrar daquilo que ela está falando. O cara lá faz um monte de coisa que eu não entendi direito. Exatamente. Mas é gente fina, hein? Nossa, espetacular. Mas é bem assim, Dani. A pessoa não lembra de nada, mas só lembra daquilo. Não, ele falou, faz isso, faz aquilo, mas pronto. E aí? Por isso que eu também quero ajudar muitos jovens. Inclusive, eu tenho falado com algumas pessoas de São Carlos para ver se a gente consegue ajudar alguns projetos aqui. De verdade, ajudar esses jovens a se preparar, a falar em uma entrevista de trabalho. Porque, Dani, é o que você falou, se vendemos. Sempre se vendemos. E como fazemos isso, que é o X da questão. E eu falo assim, eu trabalho numa empresa de cosméticos. E quando eu trabalho tanto na área de consultoria personalizada quanto na carreira executiva. E na hora que eu vou treinar a equipe, porque fulano não quis comprar um produto, não sei o quê. Eu falo assim, ninguém compra produto. Ninguém quer comprar nada que é seu. As pessoas compram ideias. Primeiro ela compra o que você fala, depois ela vai experimentar o seu produto. Porque, gente, é assim que eu vendo. Primeiro eu faço aquele encantamento, eu quero. Ou seja, ela já comprou o que eu falei, ela nem sabe se realmente presta ou não, depois que ela vai testar na pele. Exatamente. E eu sempre falo o que você vendeu. Com certeza, eu falo isso constantemente. As pessoas primeiro compram o que você fala. Depois elas pegam aquilo que você prometeu dar, testam. E se o seu encantamento for tão bom, mesmo que o produto não seja lá aquelas coisas, parece que é porque você soube vender bem. Olha só, isso é acreditar naquilo que você vende e ter a convicção na sua fala. Porque isso vende para as pessoas. Exemplo, Dani, olha só, tem tantas pessoas mentirosas que contam tanta mentira com tanta convicção que a gente acredita. Não, e o mentiroso acredita na própria mentira verdade. Por quê? A convicção tá tão claro para ele e as pessoas ouvindo falando, será? Eu ouvi ao contrário, mas será mesmo? Fica na dúvida. Olha o poder da não sabe o discernimento da verdade e da mentira. E o próprio mentiroso se convence que a mentira é tão verdadeira que ele já nem lembra da verdade. Nem lembra da verdade. Olha o perigo disso. Então, isso mostra o poder da fala que nós temos. Todos nós temos e precisamos saber utilizar. Uma técnica muito utilizada na oratória que nós falamos que é a cereja do bolo, sabe qual é? Modulação de voz. Dani, modulação de voz, você consegue transmitir a convicção, você consegue trazer uma reflexão, mas também trazer a emoção que o seu contexto pede. Quando você faz isso, é mais fácil da sua plateia continuar prestando atenção em você. Porque se você fala sempre com uma voz linear, monótona, isso cansa. Então pensa assim, olha, se a pessoa está querendo passar emoção, voz de prata, que nós chamamos que é essa voz linear. A pessoa quer transmitir emoção, voz de prata. Tá alegre? Voz de prata. Tá triste? Voz de prata. E em outros casos, olha, tem pessoas que quando vão participar de uma aula, de um treinamento online, não aguenta ficar até o final por causa disso. Porque fica entediante, cansativo pela maneira como a pessoa fala. Não prende atenção. Não. Modular a voz é uma das técnicas mais importantes na oratória, mas tem que saber utilizar para o público e de acordo com o seu contexto. Então, se o seu contexto é uma informação e pede uma voz linear, respeite isso. Agora, se no seu contexto você pode colocar emoção, você pode no final trazer uma reflexão, utilize. Vai ser muito bem-vindo. Então, vai uma dica aí, pessoal. Tem muitas dicas aqui. Então, assim, nós sabemos já que a fala ela tem muito poder. Muito. Principalmente de convencimento. E aí a gente volta lá no princípio. Que tudo se criou, tudo começou pelo poder da fala. Que haja luz, que haja terra. Não foi pela terra ou pela luz, é pelo poder da palavra. Você vê a importância. Muito. Olha, eu tô assim... E é fato. Gente do céu, que maravilha. Você considera muito importante viver o processo. Por quê? Porque o processo é quem faz você ganhar maturidade para enfrentar algumas situações. O processo, ele ensina você mais do que o propósito. Então, viver esse processo é essencial para o ser humano. E é como nós conversamos aqui, se a pessoa não se permite viver isso,
ela quando chegar num momento talvez só do propósito, sabe o que vai acontecer, Dani? Ela não vai permanecer. É verdade. Porque em muitos momentos não é chegar lá, é permanecer lá. Porque cada vez que você sobe, você vai vendo que a régua vai subindo e vai ser mais exigindo de você. E você tem que estar disposto e preparado para dar o que é exigido. E se você não passou por esse caminho, por esse processo, como que você vai poder dar isso? Porque é nesse processo que a gente vai pegando as ferramentas, que a gente vai juntando os cacos, que a gente vai se arrastando, mas não desistindo. E quando a gente chega lá, a gente tem esse orgulho de nós mesmos, tá? Então, para mim, isso é essencial, viver o processo para desfrutar do propósito. O que as pessoas não sabem é que do ponto de partida até o ponto da chegada, que é o processo, elas começam a adquirir muitas coisas Muito. que elas não têm. Exatamente. Resiliência, persistência, humildade, sabedoria, Com certeza. conhecimento. Eu tenho... Não, não tem. Não tem. Muita coisa, quando você chegar lá no topo, levantar a bandeirinha. Nossa, eu conquistei isso, que eu não tinha. Exato. O ser humano, ele é moldado no processo. Perfeito, Dani. E é necessário fazer isso, para que ele seja um ser humano melhor. Exemplo disso, a pandemia veio, para algumas pessoas, serviu muito para olhar a vida de forma diferente, valorizar as pessoas, respeitar mais as pessoas e para mostrar que se a pessoa é rica, se a pessoa é pobre, não importa, meu amigo. Você só está aqui por um motivo, por causa de Deus. E você não é melhor e pior do que ninguém. Isso para mim foi fundamental na pandemia. Eu lamento aquelas que não aprenderam com tudo isso, porque infelizmente tem umas que ainda não aprenderam. As que aprenderam, hoje podem dizer que são seres humanos melhores. Com certeza. Eu falo assim, lamento pelas mortes que aconteceram, pela tristeza ali da família, mas eu só tenho motivo para agradecer, porque eu fui moldada na pandemia. Na verdade, o processo de transformação vinha anos antes, mas quando entrou a pandemia, eu tive que desenvolver uma área na minha vida que eu tinha muita dificuldade e eu não queria, que era a parte digital e esse momento que estamos vivendo aqui. Mesmo? Eu gostava muito de rua, olho no olho, bate-papo e sentir aquele calor. Quando parou tudo, eu fiquei presa dentro de casa, eu falei, agora eu vou afundar, porque eu não vou ver pessoas. E aí o Senhor me desenvolveu no digital, a falar, olhar para um celular, falar com ele, pensar que ali tem pessoas. É muito difícil para quem gosta do calor humano. Com certeza. E, assim, realmente eu cresci no digital. Aprendi a editar, aprendi a gravar, aprendi a fazer um monte de coisa. Então, assim, eu lamento pelo que aconteceu de ruim, mas eu só tenho que agradecer. E quando a pandemia passou, a gente saiu que nem um vulcão. Já estava pronta. Já sabia trabalhar dos dois lados. Porque o mundo hoje é digital. As pessoas passam mais tempo com o celular na mão do que assistindo uma televisão. Se socializando. Isso. Exatamente, Dani. Isso. Então, você tem que estar onde o seu cliente está. Fundamental. Com certeza. Já para encerrar, deixando saudades, eu quero que você dê 3 dicas para aquela pessoa que neste exato momento se sente no chão, caindo num abismo como você estava lá atrás. E essa pessoa, ela precisa se levantar com muita força para realizar os seus sonhos. Que dica você daria? Olha, uma coisa para mim que é muito importante é pense a longo prazo. Por quê? Eu acho que pensar a longo prazo liberta a pessoa. Porque quando a pessoa ela pensa que as coisas vão acontecer do dia para a noite somente, normalmente ela se frustra. Com certeza. Por quê? Essa ansiedade atrapalha essa pessoa e ela sempre começa a achar que para os outros dá certo e para ela não. Então pensar a longo prazo para um empreendedor, para uma pessoa que está no fundo do poço, é essencial para que ele viva um dia de cada vez. Ou seja, seja melhor do que ontem e amanhã você seja melhor do que hoje e vai progredindo dia após dia, porque vai chegar um momento que você vai alcançar o que você quer. Mas se a pessoa é uma pessoa que pensa a curto prazo, ela é ansiosa, ela se desespera e aí não deu certo no dia, ela já volta a reclamar de novo e talvez ela não se permite o quê? Andar para frente. Então, primeira dica para mim é isso, pense a longo prazo. Isso é fundamental e principalmente, gente, para você que é empreendedor.
pensar a longo prazo liberta as pessoas. E uma coisa que eu aprendi, Dani, depois do futebol é: não deixe de investir em você, pessoal. E quando eu falo, Dani, investir em você, eu não estou falando somente de comprar algo com dinheiro. Algo mais precioso do que isso é investir o seu tempo. Por quê? Dani, o dinheiro a gente investe, a gente tem retorno, a gente gasta, a gente ganha outro. Mas o tempo, gente, ele não volta mais. Então lembre-se que o seu tempo ele é precioso. Então invista ele em algo que vai agregar para a sua vida, para a sua família. Dessa forma você vai começar a ser um poço de conhecimento e depois vai poder ajudar outras pessoas com isso também. Na Vox tem até uma frase do Albert Einstein que diz que a mente que se abre a uma nova ideia nunca mais voltará ao seu tamanho original. Com certeza. Então, se permitir fazer a sua mente se desenvolver, é algo que a Dani mesmo falou, que ninguém vai tirar de você esse conhecimento. Então, segunda dica, pessoal, é exatamente isso. Anote. Então, invista em você. E uma dica muito importante: compre aquilo que você vende. Dani, para mim isso é fundamental. O porquê eu vendo o curso da Vox com tanta paixão? Porque eu compro aquilo que eu vendo. Então, se você tem uma ideia, é importantíssimo que você acredite nela mais do que qualquer outra pessoa. Que você compre isso. Porque quando você faz isso, Dani, mais do que técnica de oratória para você vender isso bem, você vai mostrar no brilho nos olhos. Você vai falar com a boca cheia que a pessoa vai querer aquilo, mesmo que ainda ela não conheça. Só por ouvir você falar e a maneira como você fala, ela vai desejar isso, pessoal. Então, pensar a longo prazo, investir em você e comprar aquilo que você vende, para mim, é dica fundamental e que eu compartilho com vocês hoje. Extraordinário, sem palavras. Isso é uma das coisas que eu falo para minha equipe. Você compraria de você? Ou você compra a sua ideia? Exatamente. Isso faz repensar muitas coisas, né? Ressignificar também muitas coisas, muitas atitudes, comportamentos. E só gratidão. Agora, para a gente finalizar um pouquinho com chave de ouro, fala um pouco sobre a Vox para o pessoal conhecer. Olha, gente, que oportunidade do seu negócio. Pessoal, então olha só, a Vox to You aqui em São Carlos fica localizada na rua 7 de setembro, 3242, próximo para alguns da Escola Industrial, Escola ETEC e também o Banco da Sicoob. Então, se você é aquela pessoa que não aguenta mais perder oportunidade, gente, e fica negando convites para poder falar do seu produto, do seu serviço, ou você é aquela pessoa que tem ideias fantásticas, mas tem dificuldade de externar isso, a Vox to You não vai te ajudar. Ela vai resolver isso para você e o melhor, de uma forma leve, de uma forma prática, que você, a partir da primeira aula, já vai sair da sala sabendo como colocar em prática. Então, você é nosso convidado para tomar um café e ouvir mais sobre o nosso curso e, com certeza, participar das nossas aulas, tá bom? Muito obrigado. Pura verdade, porque está registrado aí no YouTube. A entrevista anterior foi com a Tida. Beijo, Tida. Tida aluna. A Tida, ela recusou muitas propostas grandes de falar em público por conta das suas travas, né, das suas crenças limitantes. E depois que ela começou a fazer o curso com você, Sim. ela aceitou a proposta de fazer o podcast comigo. Olha que incrível. O Fábio também foi o primeiro, Miguel. fez o curso na Vox e foi uma entrevista sensacional. E é exatamente isso. Porque ali na Vox também, nós trabalhamos muito a comunicação intrapessoal, aquela comunicação que faz a pessoa acreditar nela mesma, faz a pessoa se abraçar. E o porquê eu falo isso, Dani? Nós somos muito críticos com a gente mesmo. A gente vê um vídeo nosso, a gente parece que só olha os pontos que não ficaram legais. Lá na Vox nós não chamamos de pontos negativos, e sim pontos a serem melhorados. E trabalhamos para isso. Então quando a pessoa ela consegue enxergar que ela tem muito mais pontos positivos do que pontos a serem melhorados, ela se sente capaz. Então eu fico muito feliz em ouvir isso sobre a Tida e também sobre o Fábio. Então, para mim é uma alegria. Turma dos bastidores. Não, os bastidores daqui, eu sou fã do pessoal dos bastidores daqui, viu? Não, eu vou te falar. Só fera. Não, e Dani, é aquilo que nós falamos. Eles venderam o meu peixe e o seu peixe de uma forma que eu falei, eu preciso aprender um pouco com eles também. A convicção pra vender bem, viu? Vou te falar, viu? Olha, foi por vender tão bem o seu peixe que eu desejei esse momento de te entrevistar e principalmente conhecer a sua história. Eu falei, gente, nossa, eu tenho que conhecer esse cara. Incrível. E aí, eu nunca imaginava que seria tão rápido.
Eu pensei, será que eu vou ter que fazer um curso na Vox para conhecer ele? E Deus preparou esse momento. Agradeço também o André, que nos uniu, que preparou tudo. Fera. Então, assim, gratidão infinita por esse momento, porque eu falo assim que quando você deseja algo, você acha que está desejando algo, mas esse desejo ele não é seu. É um desejo que primeiro nasceu no coração do Senhor e ele colocou no seu. Com certeza. E certamente vai acontecer. Vai acontecer. Então, quando entrou o desejo no meu coração, e sempre, se você assistir os outros vídeos, você vai ver que a gente sempre manda um abraço para você. Ai, que legal. A gente sempre desejou, né? Eu sempre desejei e aconteceu. Então, gratidão infinita por você disponibilizar o seu horário, o seu tempo que é precioso, porque eu sei que a sua agenda é corrida. Um pouquinho antes da gente começar a gravação, você já estava ali no celular atendendo algumas pessoas para distribuir gratuitamente tanto conhecimento, tanta experiência de vida, tanta nobreza, tanta humildade. Alguém que cresceu do zero. Não veio alguém que patrocinou e vai lá. Não, começou do zero. Então, assim, minha gratidão eterna por esse momento que ficará registrado em nossas vidas. Obrigado, Dani. Eu que agradeço, viu? Também fico muito honrado com suas palavras e fico muito feliz em ter tido a oportunidade de estar aqui batendo esse papo gostoso, esse papo fantástico que nós tivemos aqui hoje. E olha, estou à disposição, Dani. Quero muito agora que você vai lá conhecer a Com Vox certeza, sou para tomar sempre um intimada. café. Vai lá, Com certeza. será muito bem recebida. E da mesma forma, eu quero agradecer muito ao André, esse cara fantástico aí também, que é como você disse, Deus une pessoas boas com outras pessoas boas também. E assim, Deus nos uniu também e isso tem gerado várias outras amizades e eu já vejo como uma amizade forte que nós estamos formando hoje aqui, Dani. Agora você não escapa mais, eu já sei onde você fica, já te conheci. E pra mim também é uma honra, de verdade. Eu também já ouvi falar muito de você e eu tava ansioso também por te conhecer. Confesso a você, olha só, Dani, quando nós falamos pela primeira vez na ligação, eu falei, meu Deus, o que eu vou falar com a Dani aqui agora, meu Deus, o que eu responder? Você tá vendo? Então isso acontece também, Dani. E olha só, uma coisa importante só para finalizar em relação à oratória aqui. Você pode estar nervoso, você pode estar tremendo por dentro, mas com a técnica você não vai deixar isso transparecer. Verdade. Então, não tem problema nenhum. Muito obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço a todos que estão nos assistindo. É um tipo de trabalho, de vídeo que você assiste várias vezes, não é uma única vez. É verdade. Volta a assistir de novo, porque cada vez que você assistir, você vai ter um insight diferente. Vai ter coisa assim que você deixou escapar, você volta e pega de novo. É um trabalho, assim como os demais que já passaram por aqui, a ser compartilhado. Então, obrigado a todos que estão nos assistindo, a equipe que estão nos ajudando, a Vox, a você. Obrigado. Muito obrigado a todos pela participação e por ficar conosco até o fim. Muito bom.